18ª sessão extraordinária realizada em 10 de maio de 2007, presidente, senhora ministra Ellen Grace, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Pregoar seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidades, agravo regimental e habeas corpus, agravo regimental, inquérito e extradição. Não havendo impugnação, declarada aprovada. Senhores ministros, registro a presença no plenário dos alunos do curso de Direito das Faculdades Alves Faria, da cidade de Goiânia. Que sejam bem-vindos. Ministro Joaquim Barbosa. Recurso extraordinário 401.953, recorrente município do Rio de Janeiro, recorrido Estado do Rio de Janeiro. Não, caso assim, porque assim. É outra. Não, e a cautelar também. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo município do Estado do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, que julgou constitucional a exclusão do município do Fundo de Participação do Produto arrecadado a título de ICMS, nos termos da Lei Estadual 2.664, de 96. O acórdão em questão ficou assim emendado, aspas, ação do município contra o Estado do Rio de Janeiro referente a repasse de parcela do ICMS. Acoima-se de inconstitucionalidade a Lei Estadual número 2.664 e seus anexos 1 e 2, quanto a 1/4 da parcela de 25% do ICMS por ferir a isonomia. Improvimento do recurso voluntário, confirmada a sentença em reexame obrigatório. Fecha aspas. Desse acordo foram interpostos embargos declaratórios acolhidos para fim de explícito pré-questionamento da ausência de violação dos artigos 19, inciso 3 e artigo 158, inciso 4, parágrafo único e inciso 2 da Constituição. Narra o recorrente que a Lei Estadual número 2.664 estabeleceu diversos critérios para a partilha de 6,25% do produto arrecadado com a cobrança do ICMS, como obriga o artigo 156, 4 e parágrafo único 2 da Constituição. Tais critérios correspondem à população, área geográfica, receita própria, cota mínima e ajuste econômico. Contudo, ao se referir especificamente à cota destinada ao município do Rio de Janeiro, a Lei 2.664 simplesmente ignorou a situação do recorrente, atribuindo-lhe valores zero para os critérios demográfico, habitantes, geográfico, área e receita. Assim, ao recorrente não cabia qualquer participação no produto arrecadado. 0%. Sustenta o recorrente que a Lei 2.664 não poderia atribuir ao ente federado índices nulos para o cálculo do repasse das verbas arrecadadas com a tributação do ICMS, dado que a divisão constitucional da Receita abrange todos os municípios, conforme dispõe o artigo 158, inciso 4º, parágrafo único 2 da Constituição. O recorrente afirma ainda que o critério de exclusão do município do fundo de participação adotado pelo recorrido revela nítido e infundado desprestígio, expressamente vedado pelo artigo 19, inciso 3º da Constituição. Alega que a percepção de outras receitas, tomadas como signos presuntivos do Índice de Desenvolvimento Econômico Local, não pode ser usada como critério distintivo para a imposição de tratamento diferenciado, em detrimento do recorrente. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a perfeita subsunção da legislação combatida aos limites da competência que lhe foi outorgada pela Constituição para dispor sobre a alocação do quarto constitucional relativo à arrecadação do ICMS. Em especial, sustenta o recorrido que a distinção promovida pela lei tem por parâmetro a circunstância de a recorrente ser, aspas,
destinatário de formidável parcela da receita do ICMS destinada aos municípios fluminenses. Atentando exatamente para a necessidade de evitar que alguns municípios nada tivessem a receber a título de repasse do ICMS, é que o Constituinte, sabiamente, reservou aos Estados a competência para distribuir, por critérios que seriam definidos em legislação própria de cada um deles, a parcela do ICMS relativa a 6,25% da arrecadação total do imposto, ou seja, 25% dos 25% que aos municípios devem ser repassados. Fecha aspas. O Procurador-Geral da República opina pelo conhecimento e provimento do recurso para a preservação do quadro de disposição financeira das verbas estatais desenhado no artigo 158 da Constituição. É o relatório, senhor presidente. Pelo recorrente, município do Rio de Janeiro, falará o doutor Rodrigo Ramos Lorega de Menezes. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimo procurador-geral da República, excelentíssimo ministro relator, excelentíssimo procurador do Estado aqui presente, doutor Emerson, egrégio STF. O presente caso, ao nosso ver, é de extrema relevância, porque criará um precedente fundamental que vinculará as relações entre estados e municípios no que tange ao repasse de ICMS. Esse processo trata de dois princípios absolutamente fundamentais para a nossa Constituição, o princípio federativo e o princípio da igualdade. O que trata exatamente esse processo? O artigo 158 da Constituição, ao tratar da repartição de receitas de ICMS, no seu inciso 4, diz que 25% de tudo que for arrecadado de ICMS dos estados pertencem aos municípios. Esse é o teor do artigo 158 da Constituição. Pertence aos municípios 25% da arrecadação de ICMS. E o parágrafo único desse mesmo dispositivo constitucional determina em seu inciso 1º que 3/4 desses 25% serão dados aos municípios de acordo com a sua participação na arrecadação do ICMS. Ou seja, aquele que contribuiu mais para a arrecadação do ICMS receberá mais. 3/4 é fixado por lei federal, enquanto 1/4 é fixado por lei estadual. E o Constituinte dá ao Estado o poder de, através de uma lei estadual, fixar os critérios de repartição desse 1/4 que resta da distribuição. E foi feita uma lei estadual muito boa, Lei 2664, de 96, em que o Estado efetivamente criou critérios objetivos, fixando a distribuição em razão da população, de acordo com o IBGE, os dados do IBGE, território, de acordo com uma fundação geográfica estadual, receita própria do município, de acordo com os dados do Tribunal de Contas, uma cota mínima que cada região receberia pelo menos um pequeno percentual e um ajuste econômico. 5 critérios objetivos. Perfeita a lei. 5 artigos, a lei, inclusive, está junto do memorial que eu entreguei para Vossas Excelências. 5 critérios objetivos. No entanto, o anexo da lei, ao fixar, quantificar quanto de população, quanto de território, quanto de receita o município do Rio teria, ela estranhamente coloca um tracinho, como se fosse 0 habitantes, 0 de território, 0 de receita própria, de modo, tira o município do Rio da região metropolitana, coloca numa capital com 0, e essa matemática leva a um repasse de 0% ao município do Rio de Janeiro desde 1997. Essa técnica de não aplicar os seus próprios critérios e colocar 0 habitantes, 0 de território, ela é constitucional? E é justamente essa resposta que será dada pelo Supremo hoje. O município entende que não é constitucional, e por 3 razões fundamentais. Primeira razão, o artigo 158 da Constituição determina que pertencem aos municípios esse 25% do ICMS. Então, alguma coisa ao menos tem que ser dada a cada município.
cada município deve receber ao menos um pouco desse repasse. Eu não digo que devam receber iguais parcelas, iguais percentagens, não. O município do Rio de Janeiro não precisa receber mais do que ninguém, mas ao menos uma parcela ele deve receber desse 1/4. Senão, perde o sentido o artigo 158 da Constituição. Além disso, o próprio artigo 158, ele diz que lei estadual, ele usa o termo lei estadual, e não ato administrativo, individual e concreto, ou seja, determina que uma lei geral e abstrata fixe critérios objetivos e esses critérios objetivos sejam observados pelo administrador público para que faça o repasse. Ou seja, não é um ato administrativo, é uma lei. Estamos no Estado de Direito. O que o município pede, aí entra o nosso segundo ponto, é que haja o respeito à igualdade perante a lei. O tempo todo nesse processo, a argumentação do Estado foi de que o município deve ser tratado desigualmente, o município do Rio, porque ele é um município muito rico. Esse foi o argumento fundamental do Estado. No entanto, o foco não é esse, da igualdade formal, o foco é da igualdade perante a lei. Admitimos que podemos receber menos desse repasse, só que não admitimos que essa lei estadual, que fixa os critérios objetivos, seja aplicada a todos os municípios, menos ao município do Rio de Janeiro, que ficou com índice 0 em população, em território. Por que a lei não é aplicada ao município do Rio de Janeiro? E eu fico pensando se essa técnica é aceita pelo Supremo no julgamento de hoje. Que precedente perigoso, porque hoje o argumento metajurídico, porque não há, em nenhum momento dos 5 artigos da lei que está junto do memorial, nenhum momento ela diz que há uma certa vontade de privilegiar os menos favorecidos ou os mais pobres, em nenhum momento a lei diz isso. É um argumento metajurídico para se dizer que é 0 habitantes, 0 território, para que se dê 0 para o município. Então, amanhã se diz Niterói é o município com a melhor qualidade de vida do Estado do Rio de Janeiro. Então, não vamos modificar a lei, vamos simplesmente modificar o anexo para constar que Niterói tem 0 habitantes, 0 de território, e o município de Niterói, que já tem uma boa qualidade de vida, não vai receber nada de repasse de ICMS, porque os outros que têm baixa qualidade de vida precisam desse ICMS. Ou então, o município de Macaé é um município que ganha muitos royalties de petróleo. Então, vamos botar no anexo 0 de habitantes, 0, um tracinho de habitantes, tracinho de território, para não receber, porque já recebe muitos royalties. Ou então, hoje, temos um governador muito sério, mas amanhã o governador pode não ser o mesmo e diz, olha, tem um prefeito do município tal que é do partido da oposição, então vou atribuir 0 de habitantes, 0 de território. Olha o precedente que se está julgando hoje aqui na relação dos estados com 6.500 municípios aproximadamente no Brasil. Além disso, o terceiro fundamento da gente é que, de forma evidente, essa técnica ela não é razoável, ela fere evidentemente o princípio da razoabilidade. E aprendemos dos nossos mestres que o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, ele passa pela análise dos subprincípios da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito. E como considerar juridicamente adequada essa técnica de atribuir 0 de habitantes, 0 de território, tirar o município do Rio da região metropolitana, como julgar adequada juridicamente essa técnica? Se você quisesse realmente privilegiar os mais pobres, deveria fazer isso de forma uniforme. Hoje, o segundo município mais rico, entre aspas, porque o conceito de riqueza é muito subjetivo, porque o município do Rio certamente é o que tem mais despesas também. O segundo, teoricamente, com mais receita, é o município de Caxias. E o município de Caxias é o que recebe mais repasse por essa distribuição da lei. Então, o objetivo era punir os ricos, então deveria aplicar um critério adequado, que poderia ser, por exemplo, inversamente proporcional à receita. O que se não pode é que, com os critérios objetivos fixados pela lei, esses próprios critérios não sejam aplicados. E já caminhando para a conclusão da minha sustentação, eu gostaria de lembrar que o município, ele desde 97, ele realmente luta muito nesse processo. Logo que saiu a lei, imediatamente ajuizamos a ação e o pedido
de tutela antecipada foi negado, fizemos um agravo no instrumento, e a decisão em relação ao nosso efeito suspensivo ativo, o pedido, foi que estados e municípios eles não deveriam utilizar o judiciário para questionar suas questões. Deveria resolver administrativamente, dando bom exemplo. Essa foi a primeira decisão que tivemos. Depois, no agravo, a decisão foi, o processo é muito complexo, então não há como se aferir essa matéria em sede de agravo. Depois, a sentença disse, o município do Rio de Janeiro é muito rico, então ele deve receber muito lá dos 3/4 e não deve receber nada de 1/4. Isso é justiça. Depois, o acordo ele vem e diz, literalmente, né, a maior contraprova de legalidade da atitude do legislador estadual é o fato do município autor, tirando o impacto inicial das contas públicas, estar gerindo seus negócios e realizando a prestação de seus serviços há quase 4 anos sem maiores problemas de caixa. Esse foi o argumento do acordo. E depois o acórdão fecha com a chave de ouro, dizendo, diríamos que o Estado teria, com seu poder discricionário, competencial, cometido uma injustiça, um erro político, não uma ilegalidade. Data vênia, é esse acórdão que o município do Rio de Janeiro deseja ver reformado, aquele que procura compatibilizar a existência de injustiça com legalidade. O parecer do Ministério Público Federal foi justamente nesse ponto, dizendo que o judiciário não é uma casa acostumada a abrigar injustiças. E, além disso, sejamos positivistas, olhando o artigo 158, os termos exatos dele, o artigo 19, inciso 3. Sejamos pós-positivistas, olhando os valores constitucionais, uma Constituição em que cita 140 vezes a palavra justiça e justa, que a justiça é um dos pontos colocados entre os objetivos da República, a justiça é colocada no preâmbulo da Constituição. É esse o acordo, que diz que isso é uma injustiça. Um tribunal de justiça diz que, tudo bem, é uma injustiça, mas é uma legalidade. É esse acordo que o município do Rio de Janeiro, representado pela sua procuradoria do município e representando os habitantes que efetivamente existem, deseja ver reformado, requerendo o provimento do recurso extraordinário. Muito obrigado. Obrigado. Pelo recorrido do Estado do Rio de Janeiro, falará o doutor Emerson Barbosa Maciel. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, advogados, serventuários, homenagens ao colega que me antecedeu. O presente julgamento, na ótica do Estado, ele tem 2 aspectos muito peculiares e também importantes. O primeiro que não podemos esquecer é que estamos julgando aqui um recurso extraordinário. E pela ótica desenvolvida, não só no recurso extraordinário, mas também na sustentação brilhantemente desenvolvida aqui também na tribuna pelo município, há que se indagar o seguinte, o que fez o acórdão recorrido no Tribunal de Justiça? Na verdade, o que ele fez, bem ou mal, foi examinar se uma lei local era ou não constitucional. Veja bem, o tribunal apreciou essa lei local à luz da Constituição e entendeu que essa lei local não padecia do mal de inconstitucionalidade. Se nós nos reportarmos ao recurso extraordinário, veremos que ele foi interposto com fundamento na linha A do artigo 102, contrariedade à Constituição, e não com fundamento na linha C, julgar válida a lei local em face da Constituição. Essa distinção, na ótica do Estado, ela é muito importante por vários aspectos. E o primeiro deles é exatamente a possibilidade de nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, discutirmos se uma lei local é ou não válida em face da Constituição. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a violação à lei local ela não é passível de análise conforme matéria já sumulada no enunciado número 280. E aí, o que nós estaríamos fazendo aqui era exatamente decidindo a validade dessa lei local em face da Constituição, num recurso que foi interposto unicamente com base na linha A do artigo 102. Esse é um aspecto que, na ótica do Estado, é um aspecto importante. E
basta ver que a discussão do município é toda sobre a seguinte questão: se essa lei, de acordo com os 5 critérios que ela estabeleceu, se ela seria razoável ao dispor de determinada maneira. Inevitavelmente teremos que discutir o conteúdo dessa lei local, na situação presente. Esse é um primeiro aspecto. Temos um segundo, que é importante, não foi discutido até o presente momento, mas é uma matéria de ordem pública que pode ser discutida de ofício, que é com relação ao resultado desse julgamento, caso o mérito viesse a ser enfrentado e efetivamente fosse reconhecida a inconstitucionalidade dessa lei local. E esse aspecto também é importante. Por quê? Porque o que está se definindo é a participação dos municípios num determinado bolo de 25%. Ora, essa participação dos municípios vai influenciar, se nós entendermos que o município do Rio deveria receber mais do que efetivamente recebe, vai influenciar na divisão e distribuição desse bolo com relação aos demais municípios, porque é fato que o Estado não se apropriou de nenhuma parcela desses 25% totais, mas fez uma distribuição de acordo com o que definiu a lei local. E essa decisão, inevitavelmente, vai afetar todos os demais municípios, são 91 municípios, além do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, com relação à distribuição. E esses municípios não foram citados, não fazem parte da relação processual, o que significa que haveria nulidade, porque essa decisão, inegavelmente, afetaria todos esses demais municípios. Esses 2 aspectos, na ótica do Estado, são aspectos que me parecem intransponíveis. E, não obstante, o tema ser absolutamente sedutor, a matéria ser absolutamente interessante. E até por homenagem ao colega que me antecedeu, não poderia o Estado se furtar, não obstante confiante em que não haja a superação do requisito da admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese, mas o Estado há de enfrentar também a questão de mérito, que é o que efetivamente se discute. E aí, tendo novamente que recorrer à interpretação da lei local e de maneira reflexa, nós vamos ter que discutir, de fato, qual é o alcance dessa lei local. E na ótica do Estado não se trata de, segundo aqueles 5 critérios, estabelecer 0 para cada um daqueles itens. Na verdade, o que a lei fez foi, por opção, excluir o município do Rio de Janeiro. É por isso que há um traço no anexo 1, que é parte da lei. O anexo 1 não pode ser concebido como algo à parte, como algo fora da lei. Exatamente ali está estabelecida aquela questão, aquele critério, a definição dele, e definição como se escrito estivesse, porque lei é o anexo. E a questão que precisamos indagar é se, nessa situação, se nós devemos interpretar um dispositivo de maneira isolada. Isso não me parece ser a ótica de enfrentamento da questão, não me parece ser a melhor técnica de interpretação. Segundo renomados juristas, não há divergência quanto a esse ponto. Quando nós estamos tratando de interpretação constitucional, invariavelmente teremos que visitar o ambiente da Constituição e analisar, não de forma isolada um dispositivo, mas contextualmente. Visitar o ambiente da Constituição e percebermos se efetivamente aquela interpretação isolada, destacada, se ela não descontextualiza o que está sendo discutido. E essa questão precisa ser enfrentada. O tema sob debate me lembra, toda vez que eu me deparava com ele, ao estudar esse caso e preparar essa sustentação, uma feliz colocação de Rui Barbosa. Ele falava dos apetites humanos. E ele dizia, mais ou menos, que os apetites humanos conceberam inverter a lei da criação, a lei universal da criação, pretendendo não dar a cada um na medida do que vale, mas atribuir a todos como o mesmo, exatamente a mesma coisa, como se equivalessem. E a questão tem que ser analisada sob essa ótica. Vejam, excelências, o que nós estamos discutindo aqui. Violação ao artigo 158, 4, parágrafo único, incisos 1 e 2, e violação ao artigo 19 da Constituição. Esse dispositivo, o primeiro deles, que é o artigo 19, ele trata de uma questão que é a distinção entre unidades da federação, e aqui temos o princípio federativo, mas esse mesmo dispositivo ele também trata da distinção entre brasileiros. Seria, então, sob essa ótica, absurdo imaginarmos que seria inconstitucional uma lei que estabelecesse aqueles que, desprovidos de recursos, tivessem isenção de custas por não poder custear as despesas em prejuízo do próprio sustento? Essa lei, sob uma ótica isolada, fragmentada e descontextualizada, nos levaria, inevitavelmente, a essa conclusão. Não nos parece ser o caso.
E pergunto mais ainda, sob a mesma ótica, ao examinar a redação do artigo 158 da Constituição e os critérios de distribuição estabelecidos no inciso 1 e 2 do parágrafo único, se o legislador constituinte não teria imaginado uma situação como essa com a qual nos deparamos agora. A partir daí, nós vamos concluir se a redação da Constituição seria uma redação feliz ou seria uma redação infeliz, conforme o Constituinte estivesse previsto ou não. E me parece, na ótica do Estado, que seja uma das felizes redações do legislador constituinte. Por que razão? Não vamos falar em alíquota zero para o município do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os incisos 1 e 2, que estabelecem a divisão dos 25% em 3/4, de acordo com o ICMS gerado no respectivo território, e 1/4, conforme o que dispuser a lei estadual, e aí o legislador atribuiu ao Estado a competência para fixar esse critério de distribuição, esses dispositivos não podem ser conjugados, interpretados de maneira isolada, mas sim de forma conjugada. Por quê? Porque, exatamente no inciso 2, o legislador constituinte deu ao Estado, no seu poder de tratar de interesses comuns, que nós podemos encontrar em outros dispositivos da Constituição, a competência para, em determinadas situações, ele, entre outras coisas, estabelecer essa relação de equilíbrio que é necessária. E, nesse aspecto, nós temos que considerar a capacidade econômica do município do Rio. Exatamente porque, daquela fatia dos 3/4, nós temos que considerar a fatia de 1/4 e considerar os 25% como um todo. E jamais imaginar que alguém receba zero isoladamente interpretando o inciso 2 daquele dispositivo. Ora, o raciocínio, e é um raciocínio interessante, que é o raciocínio de conjugar e conciliar os interesses e as desvantagens de determinados municípios, e estamos falando de 91 municípios no estado do Rio, isso precisa ser visto com a mesma ótica que nós vemos, por exemplo, a lei que estabelece isenção de custas para aqueles também desprovidos de recursos. Essa interpretação não pode ser feita, dizer, são os 25% dos municípios, não isoladamente do município do Rio ou de qualquer outro município. E desses 25%, o Estado não se apropriou de absolutamente nada. Estabeleceu, em lei estadual, por delegação do legislador constituinte, o critério que lhe pareceu o melhor para essa distribuição. Com essas considerações, excelências, espero o Estado do Rio de Janeiro, primeiramente, que o recurso extraordinário não seja conhecido. E, caso conhecido, que se considere a questão da nulidade, questão de ordem pública, pelo fato de não fazerem parte da relação processual os demais municípios que serão afetados por uma decisão do Supremo. E, no mérito, reconhecendo, embora impropriamente, a constitucionalidade da lei local, que é exatamente a lei que disciplinou a questão. Muito obrigado. Relator. Presidente, o município do Rio de Janeiro impugna a lei estadual que, na metodologia de cálculo para a alocação dos recursos, atribui-lhe valor zero para diversos critérios de composição da cota de partilha. O cerne da questão suscitada neste recurso consiste em se definir se a competência atribuída pelo artigo 158, inciso 4º, parágrafo único, inciso 2 da Constituição, confere ao Estado-membro o poder de alijar completamente um determinado município da participação em produto de arrecadação tributária, valendo-se do emprego de um critério aparentemente financeiro, consistente na avaliação do grau de participação de tal município em outras fontes de receita. A técnica da repartição dos ingressos tributários é adotada extensivamente na Constituição Federal como forma de preservação do pacto federativo e da autonomia dos entes federados. No que concerne à arrecadação do ICMS, as normas de partilha são veiculadas pelo artigo 158, inciso 4º, assim redigido. Pertence aos municípios, inciso 4º, 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4º serão creditadas conforme os seguintes critérios. 1.
3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços realizadas em seus territórios. 2, até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. Depreende-se da leitura desse dispositivo da Constituição que a participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS se dá de forma coletiva pela aglutinação dos valores à razão de 25% do ingresso a título de tributo. Prosseguindo, o texto constitucional oferece 3 critérios para a partilha daquele fundo. O primeiro critério reside na formação de parcelas, ou seja, 3/4 e 1/4. O segundo critério relaciona-se com a primeira parcela, de 3/4 do fundo, e consiste em um cálculo de proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias realizadas nos territórios dos municípios. O terceiro critério, coordenado à segunda parcela, de 1/4, é definido por lei estadual, ou, no caso dos territórios, por lei federal. Observe-se que os mecanismos de cálculo de participação não são disjuntivos, isto é, devem operar conjuntamente para formar um montante global de recursos cotizados aos municípios. Para o primeiro mecanismo, o critério de valor adicionado é delineado no artigo 3º, parágrafo 1º, e no artigo 4º da Lei Complementar 63, de 90, em atenção ao disposto no artigo 61, inciso 1º da Constituição. Já para o segundo mecanismo, a Constituição outorga aos respectivos Estados-membros competência para a adoção de outros critérios para o plano de alocação dos recursos. A formulação dos critérios de distribuição da segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios na arrecadação do ICMS é obrigatória, sob o risco de grave lesão às bases federativas do Estado brasileiro. A vinculação do exercício de tal competência não é apenas formal. Um dos vetores para a definição dos limites do plano de alocação de recursos arrecadados tem por fundamento o artigo 3º, inciso 3º da Constituição, que estabelece como objetivo fundamental da República a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Por isso, a inserção de elementos tendentes ao tratamento diferenciado da participação dos municípios no produto do ICMS, fundados em dados relacionados à situação econômica e social regional, encontra-se dentro do espectro de competência emanado do artigo 158, inciso 4º, parágrafo único, e inciso 2 da Constituição. Em outras palavras, os instrumentos de cálculo poderão levar à variação da participação em função de critérios econômicos e sociais e de política de desenvolvimento. No caso em exame, a distribuição da segunda parcela do ICMS segue, como dispõe o artigo 1º da lei impugnada, aos seguintes critérios: população, área geográfica e receita própria. Com base em tais critérios, a cada região e município são extraídas as grandezas de cota mínima, ou seja, percentual a ser distribuído em igual valor para todos os municípios da mesma região, e ajuste econômico, ou seja, percentual a ser distribuído entre os municípios de uma mesma região, proporcionalmente à soma inversa dos índices de população, área e valor adicionado de cada município em relação ao total da região. Extrai-se do anexo 2 da referida lei que apenas o município do Rio de Janeiro está inscrito na região denominada capital. Para essa região, consoante se lê no anexo 1, não foram atribuídos valores sob as rubricas de população, área, receita própria, cota mínima ou ajuste econômico, ou seja, atribuiu-se 0 a todos esses critérios. Como a própria Constituição permite a adoção de elementos de base financeira, econômica ou social para a formação do repasse de verbas pertinentes ao imposto, ao ICMS, não se vislumbra inconstitucionalidade alguma a priori na presença de critério relativo ao potencial da percepção de receitas próprias no mecanismo de cálculo da participação do município. Em outras palavras, a latente arrecadação pelo aparelho tributário e fiscal próprio
é índice hábil à calibração da distribuição com base na situação financeira do ente federado, sem que haja ofensa à Constituição. O dever constitucional de correção das desigualdades sociais e regionais, que é parâmetro válido para a elaboração de políticas de repasse de verbas públicas, contudo, esse critério não deve comprometer por completo o ingresso do ente federado na participação que lhe é constitucionalmente outorgada. Como se observou, a destinação de 3/4 de 25% do produto arrecadado aos municípios não afasta a destinação da cota de 1/4 de 25%, que continua sendo para a partilha de todos os municípios relacionados ao Estado membro arrecadador. A circunstância de um determinado município, em razão do quadro fático ao qual está submetido, ter maior participação no rateio calculado com base no valor agregado, não anula, por si só, o direito constitucional à participação calculada com base nos critérios estabelecidos pela legislação estadual. Ainda que ínfima, em razão dos eventuais elementos de cálculos extraídos da política de desenvolvimento social e econômico da região, a pretensão à percepção dos recursos pertinentes ao quinhão no quarto da quarta parte da arrecadação encontra fundamento de validade no artigo 158, inciso 4º, parágrafo único 2 da Constituição. Uma vez que a legislação ordinária elegeu critérios objetivos para a mensuração do rateio do produto arrecadado, viola, no meu entender, a Constituição, norma que, ignorando tais critérios, simplesmente exclui um ente federado da respectiva partilha. Senhor presidente, ante o exposto, eu conheço do recurso extraordinário e o julgo procedente, dou provimento ao recurso extraordinário para considerar inconstitucional a linha do anexo 1 da Lei 2.664, referente à região capital. É uma linha... tem uma linha aqui no anexo. Os cálculos, então, serão feitos de acordo com a própria lei. A lei terá que ser refeita e Porque estabelecer novos critérios. Essa linha está em descompasso com o corpo da lei. Né? Exatamente. Referente à região capital, isto é, que exclui, promove a completa exclusão do município da partilha prevista na Constituição. Também porque a Constituição é taxativa, serão creditados. Se você zera, não acredita. Exatamente. Essa calibração. Critério inverso. Não é? O critério inverso pode ser. Que se estabeleça o índice zero. No índice zero, esse é o voto. O critério Os critérios proporcional à capacidade econômica pode. Não, mas veja, ministro, a lei fixa critérios. Só que na confecção do anexo houve desprezo total a esses desses critérios. Quanto à Exatamente. população, quanto à receita, quanto à área do município. Na verdade, o legislador partiu de uma outra premissa. Como o município do Rio de Janeiro se beneficia do valor adicionado nesse percentual, Um percentual de 40%, aí não teria direito ao rateio considerado. Eu não excluo que, realmente, tendo em conta a participação maior, que é essa questão que está posta. se possa fazer a participação no quarto restante inversamente proporcional. Claro, Mas aí é que está. Aí teria que vir à balha uma lei estadual assim dispondo. Só que, considerado o ato normativo, né, que fixou critérios para a divisão do percentual de 1/4, considerada a participação dos municípios de 25% na arrecadação do ICMS, né, considerados esses critérios, não se chegaria à participação zero. Até Por porque, exemplo, o ministro município Marco do Rio de Aurélio, Janeiro. a Constituição, no parágrafo único do artigo 158, diz que as parcelas serão creditadas conforme os seguintes critérios. Ora, se é zero, não tem crédito, não será tem crédito. acreditado. Não, e a lei prevê os critérios, só que em relação ao município do Rio de Janeiro, eles foram desprezados.
foram desprezados. Há uma antinomia endógena entre o corpo da lei e o anexo da lei. Exatamente. O anexo da lei nulifica o corpo da lei. Exatamente. Não, Antinomia eu não endógena. estou achando, Estamos aqui. no material que nós temos, o texto dos critérios gerais da lei. Artigo 1º. Ah, está no memorial do município. Ah, certo. Cadê a lei? Tá aqui. Você vê, tem critérios objetivos, né? Só que eles foram abandonados. Por que foram abandonados? Argumento do Estado do Rio de Janeiro. Como município, né? Na participação alusiva aos 3/4 do que é arrecadado, dos 25% do que é arrecadado. Ele tem 40%, ele não precisa Que é o município- integrar o rateio de 1/4. É o município Aí é rico. esvaziar o preceito constitucional. Né? Daí o ministro, É adotar uma postura contrária ao daí o Constitucional. ministro Sepúlveda pertence a Alegação de que admitir O município é muito rico. que haja Disso nós um sabemos. indicativo Não, eu soube que ele estaria inversamente até para proporcional. emprestar dinheiro ao próprio Estado. Um percentual, em né, certa inversamente época, proporcional. Digamos, a capacidade econômica do município. Aí é viável. Agora, a ministra Carmen Lúcia muito bem lembrou, o comando da Constituição é claríssimo, Não. de que esses Não, valores e serão veja, creditados. não reservaram sequer ao município a cota mínima, porque a lei prevê uma cota mínima. Nem a cota mínima do município, ela foi estipulada em 0%. Você não acredita? As parcelas deverão ser creditadas, ainda que minimamente, mas que deva haver um crédito, porque o comando da Constituição é esse. Aí, Agora, eu não quero é fechar Segundo bem observou a ministra Carmen. e fazer um critério meramente proporcional. para implementar uma certa justiça, que ele compense, mas mediante Não, um mas diploma há específico. problemas bastante concretos que nós temos que enfrentar. Nós já tivemos aqui, já faz algum tempo, Amazonas. o caso do Amazonas, que também Eu fui relator. Tadinho. que envolvia o critério de distribuição. E aqui, porque aqui nós temos carências, a decisão não é bastante em si, a declaração de inconstitucionalidade, não é? Qual será o critério? O município do Rio de Janeiro vai agora buscar, com base no artigo 1º, Não pode. Não pode porque tem que ser refeito todos os cálculos dos demais municípios. De Porque quantia- é só de com quantia zero já que a distribuída. soma dos percentuais dos Isso. outros municípios dá 100%. portanto, Isto é, na medida em que já, pela Há um inconstitucionalidade, princípio- devia ser um atribuída princípio um que eu admito que é percentual leigo. Quem ao, paga ao mal, município paga do Rio de duas Janeiro, vezes. todos os demais Todos os índices têm que ser cálculos terão que ser alterados. Todos os demais Por essa índices. razão, eu iria propor, podemos dar após contenda a por conclusão da empatada, votação, né? Não iria podemos, propor a aplicação do artigo 27, porque a consequência dessa decisão, na prática, é o recálculo De todos. de todos os municípios Não há outra maneira. nos últimos Não 10 há- anos. Nos não há últimos outra 10 maneira. anos. 97 até agora. É. Essa que é a De 97 Mas, presidente, veja, repete-se o caso. Quando o tribunal flexibiliza, qual é a tendência? que precisamos. É não se observar porque se aposta na morosidade da justiça, né? E depois Mas não é a justiça, no caso é legislativo pseudo-impasse estadual. que é criado de não se poder voltar ao status quo ante. O Estado legislou e, ao confeccionar o anexo, desprezou os parâmetros da própria lei. Deve arcar com as consequências. Né? do Estado do Rio, Minas Papai. Você vai propor 27? Eu creio que esse é um dos A casos em que legalidade ainda prevalece no Estado do Rio de Janeiro. me parece Justifica a razoável, modulação né? dos Justifica a aplicação do artigo 27, porque É um caso é um caso típico, né? É uma questão de exigência dessa federativa. modulação. Não há interesses individuais, não estaremos otorgando privilégios a A, B ou C. É uma questão institucional. Ministro, Imaginar, o que me qualquer, preocupa é o modalidade de estímulo ao compensação, na verdade, descumprimento da pode levar os Constituição, ao municípios que descumprimento da receberam lei. esses recursos Isso me preocupa a muito. falência. A falência, alguns deles com certeza a falência. Eles dependem desse critério de distribuição, não é? Não se reclama Há situações- que temos muitos municípios, né? Se eles não podem subsistir, presidente, veja, um numerário que deveria ter sido canalizado para o município do Rio de Janeiro foi para outros municípios. E, de qualquer forma, o Estado tem uma cota parte considerável, de 75% do que é arrecadado sobre o ICMS. Ele que recalcule e aí
faça a compensação, né, nos períodos Mas essa não subsequentes. será uma consequência da nossa decisão. Agora A consequência da nossa a decisão pesará sobre os municípios, os outros a morosidade da justiça não pode implicar numa flexibilização, se colocando em segundo plano o próprio arcabouço normativo, sob pena de nós estimularmos aí a Babel, a lei do mais forte. Mas, Agora, ministro, é Vossa que Excelência sabe a que eu vida sou- é mais novidadeira, é mais surpreendente Esse caso do que a nossa Se dará um jeito. imaginação. A eficácia da nossa decisão aí, me parece, não passa pelo recálculo. É reconhecer que o mal está feito e a reparação é daqui para frente. talvez determinar que se faça... Sobretudo tendo em Se conta estabeleça algo uma que eu nova conheço bem, lei que é a que pujança faça o econômica do recálculo dos município do Rio de Janeiro. percentuais E faça aplicar daqui para frente. Claro, isso. Podemos até fixar um termo inicial da... Eu inicial vejo que o para colegiado não está muito empolgado com a modulação. Mas as situações extremas, Se há um caso em que isso se faz presente... exato, as situações extremas, Justiça pere et mundus, né? Não podemos adotar esse preceito. Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho o relator, mas quero apenas deixar registrado, senhor presidente, eu me preocupo muito e acho muito válida a ponderação feita pelo ministro Marco Aurélio, não para o caso da aplicação, que acho que é um caso típico de consequências gravíssimas para as populações, mas eu acho que realmente o tribunal precisa de pensar fórmulas para que a gente não comece a aplicar isso de tal maneira que, não vou dizer que incentive, mas pelo menos facilite práticas de inconstitucionalidade. Para isso, o caminho talvez seja o tribunal começar a pensar em formas de responsabilidade de práticas inconstitucionais reiteradas sobre matérias que já tenham sido objeto de questionamento e solução por este tribunal, para que a gente eternamente não comece a mas permitir esse isso. é um Enfim, caso específico. mas eu estou apenas ponderando diante para não do meu banalizar. acolhimento. modulação caça o direito subjetivo do município recorrente. Pois é, então eu apenas Ou quero seja- deixar ou seja, elevada para o município a minha recorrente, enorme para preocupação o com município isso. recorrente, Não, mas se não é- prevalecer não é a só ótica isso, da não é só isso, modulação, ministro Hortêncio. a Constituição Federal até aqui não vigorou. Não não é vigorou. só isso, não é só isso. Sempre haverá uma situação desse tipo. Agora, Situação veja, limite. se nós determinarmos, ou de forma direta ou de forma indireta, que o Estado do Rio faça a compensação em relação aos benefícios distribuídos nesses 10 anos. 10 10 anos. anos. Não, isso- Nós vamos ter o quê? Talvez a falência de serviços públicos nessas comunidades. Vamos ter, portanto, uma sanção, não para as autoridades, como Mas disse, para as populações. mas para as populações que dependem desses serviços públicos. Na verdade, as consequências são seríssimas. Quando o próprio município do Rio de Janeiro reconhece, né, que não pode ser contemplado nesta faixa com os mesmos critérios que presidiram a distribuição. Então, nós realmente estamos aqui... Um caso limite. Num caso limite de ponderação. Se há um caso, e isso nós discutimos à época, o ministro Brito até também suscitou essa dúvida, quando discutimos o caso do Amazonas, nós tivemos realmente essa delicadeza, que era a situação entre o município de Manaus e os demais municípios do estado de Pernambuco. É essa questão que nós temos que encaminhar. Imaginar que, dentro daquela linha da teoria da nulidade, nós pudéssemos determinar agora que, se fizesse esta compensação, realmente sacrificar Exatamente as populações mais carentes. as mais carentes, pelos São critérios, essas que inclusive, defendem os adotados serviços pelos... públicos. É o Estado. Exato. Eu acho Pois que é, é uma mas como forma de a gente fazê-lo? começar Como a pensar fazê-lo num recurso alternativas. extraordinário? Como Sim, então fazê-lo? se vai dizer que o direito adquirido, pelo qual luta o município há 10 anos, não vale nada. Não, vale. A partir de agora. E nunca mais eles sofrerão Está bem, esse o tipo de tribunal já prejuízo. está entusiasmado com essa função. Vamos ver no que vai dar isso. Eu também Eu me sou- preocupo eu com sou- a Vamos ver no que vai banalização. dar isso. Ministro Pertence, Ah? Vossa Excelência sabe que eu sou um dos mais reticentes em relação a essa aplicação banalizada Banalizada, eu também desse sou. artigo 27. Vamos ter ministro de Estado fazendo fila aí para nos advertir das consequências. É interessante que todos Mas os este casos- é o caso. É Eu interessante acho que nós que esse temos é o feito advertência quanto
essa eventual banalização, mas nós não podemos citar um exemplo em que o tribunal tenha aplicado isso de forma banalizada ou leniente. Vamos ver. O caso dos vereadores. Alguém consegue indicar uma outra alternativa? O caso da progressão de regime. Independia de artigo 27. O caso da progressão de regime. Um caso em que o tribunal inicialmente declarara a constitucionalidade da lei e agora passava a declarar a inconstitucionalidade. Qual era outra alternativa? Mas, ministro Gilmar, há inúmeras propostas que vão no sentido da banalização. Não, mas em curso. não nesses Nós sabemos casos. disso. Eu faria uma seguinte sugestão. Inúmeras. Eu faria a seguinte sugestão à Corte. Decretávamos a inconstitucionalidade, explicitando que o critério de apuração deve ser estabelecido por nova lei, que deverá prever uma forma de compensação que não sacrifique totalmente os pagamentos futuros dos municípios que sofrerão essas compensações. Então, o legislador estadual vai ter que descobrir uma forma de fazer uma compensação parcelada ao longo dos exercícios para não tornar zero nos próximos pagamentos as cotas dos municípios que serão desfalcados. Com isso, nós resolvemos duas coisas. Mantemos íntegro o direito reconhecido do município, que está litigando desde 1997. A ação foi proposta em 1997. 10 anos. Então, não há culpa nenhuma do município. O município não tem culpa nenhuma. Então, o prejuízo que o município está sofrendo não pode ser imputado a nenhuma incúria. Ele entrou com a ação no momento certo. Certinho. Então, também não se pode passar uma borracha no passado, mas tampouco se pode considerar o passado como uma coisa absoluta, porque as consequências de ordem prática aqui seriam trágicas e desastrosas para os demais municípios, sobretudo e sobremodo para os de menor população, de menor índice, etc. Agora, se nós fixarmos isso, determinarmos que a lei estadual que vai suprir a omissão consequente, a nulidade desta alínea do anexo, nós vamos permitir que se pague os atrasados, e que se compense, portanto, com as cotas futuras, mas sem sacrificar o pagamento das cotas futuras. Então, tem que haver uma distribuição ao longo do tempo que seja, ao mesmo tempo, equitativa, para atender ao direito do município e às necessidades dos demais municípios. Ministro Peluso, isso aqui é mais ou menos, a proposta de Vossa Excelência, é mais ou menos o que se aplica em relação a servidores públicos. Quando se declara inconstitucional uma lei que tinha dado um aumento, o servidor é obrigado a devolver, porém, vem a legislação dizendo como ele receberá, como ele vai ter os abatimentos, porque ele não pode morrer de fome. Então, isso vai, por exemplo, de 5% a 20% por mês, até que ele consiga repor aquilo que ele recebeu indevidamente. Eu acho que a fórmula é exatamente a mesma, que pode perfeitamente ser adotada, preservando a integridade e a eficácia da decisão do Supremo Tribunal, de um lado, sem que se precise abrir as comportas para novas modulações. Será que nós devemos adentrar o campo da execução do acórdão? Claro que temos que emitir... Eu penso que é muito precoce. Há decisões políticas extremamente graves, porque pode ser que se determine situações... Diante dos incidentes da execução, quem sabe daqui a 10 anos estaremos reunidos, né? Para julgar bem melhor do que na época dessa. O município Estado e município do Rio de Janeiro hoje não está quebrado. Não. Não, o município do Rio nunca esteve quebrado. O desfalque que ele sofreu ao longo desses anos não acarretou, graças a Deus, a falência do município do Rio de Janeiro. A falência financeira. Mas as consequências do suprimento da inconstitucionalidade podem... O município do Rio nunca esteve quebrado, ministro. O Estado, sim. Vamos, então. Bem, ministro Lewandowski. Presidente, eu acompanho integralmente o eminente relator e também modulo os efeitos conforme proposto. O ministro da Câmara também se manifestou. A proposta, presidente, apenas para me fixar. A proposta que o ministro Peluso... Qual é, ministro? Modular. Peluso. Ficou claro? Não completar o julgamento da ação direta sobre o artigo 27
hoje, já perdeu hoje a emoção. Vou fazê-lo apenas por dever de ofício. Mas é manifesto que a maioria absoluta está entusiasmada com a modulação. Não, entusiasmo. Agora, eu me lembro, eu gostaria de trazer à reflexão dos colegas um dado histórico. Na Áustria, primeiro modelo concentrado de constitucionalidade, o problema não era de modulação de efeitos, porque partia da teoria keynesiana da anulabilidade da lei inconstitucional. Consequentemente, eficácia ex nunc. Mas não só se admitia pouquíssimas hipóteses do que nós chamaríamos de ação direta, mas também que no curso de qualquer processo surgida a questão constitucional, que ao juiz da causa parecesse relevante, fosse suspenso o processo subjetivo e remetida à Corte Constitucional. Esta, então, na primeira versão da Constituição austríaca, declarava-o com efeitos ex nunc. Consequentemente, não havia nenhum interesse de ninguém em provocar a questão de inconstitucionalidade, donde a primeira reforma, de 1929, a dizer que a declaração teria, sim, efeito retroativo para todos aqueles que estivessem em juízo postulando direitos nascidos da inconstitucionalidade. Aqui, só há um interessado, que é o município do Rio de Janeiro. Uma declaração com efeitos prospectivos diria, muito bem, é inconstitucional. Agora, ao autor, município do Rio de Janeiro, nada interessa essa declaração. É interessante, ministro Pertence, que nos Estados Unidos, que é a matriz do modelo de controle difuso, em que inicialmente... Não. 5 casos em 200 anos. Sim. Na verdade, exatamente... Nós já temos mais. Para não revolver as questões de direitos e em matéria de direitos fundamentais, em matéria de direito penal, de prova ilícita, de investigação criminal, a Corte assentou exatamente a revisão para frente. A Corte Suprema dos Estados Unidos tomou essa decisão naquele famoso caso dos anos 60, mas 20 anos atrás, após ela voltou atrás. Ela percebeu as consequências danosas que essa modulação de efeito Se encontra agora para tudo. Sim. poderia Inicialmente declamava-se a nulidade da lei inconstitucional. Toda a construção do Judicial Review se faz à base da nulidade da lei. Da nulidade? Agora, também o tribunal tem exemplos. Eu gostaria de ouvir a proposta do ministro Peluso. Sem sacrificar o direito subjetivo de ninguém, se modulou muito antes do artigo 27. Sim. O problema do funcionário de fato, da devolução de vencimentos. E a dos Miraflores. Senhor presidente, Mira Estrela. O que eu estou propondo, presidente relator, o que eu estou propondo é o seguinte, que o tribunal declare, além da inconstitucionalidade, que o vácuo oriundo do reconhecimento da inconstitucionalidade das alíneas de ambos os anexos, que na verdade são 2 anexos, que essa lei deva, primeiro, refazer todas as alíneas, porque na verdade é impossível matematicamente refazer apenas a do Rio de Janeiro, porque se trata de percentual. Repercute. Então não adianta, tem que refazer todas as alíneas. Agora continua mesmo. Dos anexos 1 e 3, para atribuir ao município sua quota desde o início de vigência da lei, primeiro. Segundo, prever, quanto aos atrasados, uma compensação e parcelamento em condições tais que não aniquilem as cotas futuras dos demais municípios. Acompanho a proposta. Nos termos colocados, subscrevo.
Subscreva a contrário, a solução decisão não seria preconizada execuível. pelo ministro. Ninguém Inexequível. quer inviabilizar a vida dos demais municípios. Não pode, isso não é possível. Não, Não adianta nós vestir um podemos- santo para Nós não podemos, pela morosidade do judiciário, pagar esse preço, né? Então, vamos encontrar a solução. A solução é essa. Até porque também seria uma vitória de Pirro. Não aniquile no sentido de não nulifique, né? Não aniquile. Não, pois é. Aniquile as cotas. Eu digo, não Pois é, o que nulifique nós as não cotas. podemos não é aniquile as potencializar o patronímico do procurador do Estado, que é Pirro, né? E impor ao município uma vitória de Pirro. Ministro Brito, Senhor presidente, eu acho que a Suprema Corte tem mesmo essa função de dizer se a situação é tão extrema a ponto de caracterizar o clássico caso limite e aí sim reconhecer a serventia do artigo 27, o que não significa banalizar a aplicabilidade dele. Eu acompanho o relator, mas eu queria fazer um registro de elogio aos dois advogados que ocuparam a tribuna. São dois jovens, brilhantes operadores jurídicos, que demonstraram que conhecem o direito também no plano teórico, também no plano científico. Nós fomos presenteados com um desempenho verdadeiramente brilhante dos advogados Rodrigo Ramos Lourega de Menezes e Emerson Barbosa Maciel. Tão jovens e tão preparados. Ministro Peluso já fez a proposta nesse sentido. Ministro Marco Aurélio. Sim, presidente. É extremo de dúvidas que, na confecção dos anexos, houve o desprezo total, não só ao que nos vem da Constituição Federal. Todos os municípios têm que participar do rateio de 1/4, de 25% do que é arrecadado pelo Estado a título de ICMS, como também da própria lei elaborada pelo Estado. Agora o tempo realmente se passou e aqui, pelo que eu li, nós temos aí uma cifra de cerca de 4 milhões ao mês, né, ministro? Talvez. Eu penso que foi isso que eu constatei, né? A necessidade de refazimento dos cálculos para chegar-se a participações diversas das constantes do anexo, e aí, evidentemente, se terá a satisfação desses valores pelo Estado. O Estado também precisa contar com o que sobeja em termos de arrecadação do ICMS, os 75%, né? Nós teremos a fórmula de se compensar o que os demais municípios receberam a mais, e sem que isso implique também, no tocante a eles, né, a participação inócua, ou seja, a alíquota, a percentagem zero que foi prevista quanto ao município do Rio de Janeiro. A sugestão do ministro Peluso, né, ela é razoável e não deixa em segundo plano a realização da própria Constituição. Também eu, senhor presidente, entendo, na linha do voto do eminente ministro relator, que a exclusão operada pela lei estadual fluminense foi arbitrária e inconstitucional, pois não é dado ao Estado-membro, considerado aquele que dispõe o inciso 2º do parágrafo único do artigo 158, excluir de modo absoluto qualquer município da participação, por mínima que seja, do rateio pertinente àquele quarto a que se refere o texto constitucional. De outro lado, entendo também que a fórmula preconizada pelo eminente ministro César Peluso reflete uma solução que harmoniza de maneira adequada e conveniente os interesses de todos os municípios fluminenses, ajustando-os, adequando-os, inclusive, à própria pretensão manifestada desde o ano de 1997 pelo município do Rio de Janeiro. Eu, portanto, acompanho o relator, mas com a fórmula preconizada pelo eminente ministro Peluso. Eu tenho a impressão de que aqui aderiu também... Aqui aderiu o eminente relator. Sim.
Ministro Pertence. Relator, e como Sua Excelência adiro à sugestão do ministro Peluso quanto aos parâmetros da execução. Também eu, como já tive oportunidade de me manifestar, estou convencido, como já também tido oportunidade de manifestar uma situação similar, ministro Brito e eu chegamos a fazer cor à necessidade de uma adoção de um critério exatamente em caso similar do Amazonas, quanto à necessidade de algum tipo de modulação de efeito na declaração de inconstitucionalidade. E aqui nós vimos a situação é até mais grave do que naquele caso anterior, porque passados 10 anos, e como demonstrado pelo ministro Peluso, o município do Rio de Janeiro impugnou a tempo e não teve a prestação jurisdicional devida. Por outro lado, fazer-se essa distribuição com base neste critério no produto levaria, talvez, a um sacrifício radical das comunas que dependem desses recursos. Quanto à adoção desse critério em sede de controle de constitucionalidade incidental, que é o que se põe aqui, nós vimos que, como se discute, na verdade, é a lei estadual que fixa o critério, os modelos se encontram de maneira evidente. Praticamente não há distinguir aqui o controle de constitucionalidade incidental do controle de constitucionalidade em abstrato, porque, na verdade, só... Aqui nem se tem que esperar pela resolução Sim, do Senado. sim, porque, na verdade... É o único interessado. O único interessado... na verdade, ou seria... na verdade, para essa questão que está posta, só o município do Rio de Janeiro era interessado. É uma lei geral de efeito concreto. Né? Na verdade, os dois modelos aqui se encontram... e, por isso, na verdade, temos que trabalhar com esta perspectiva. E concordo com a solução também inicialmente alvitrada pelo eminente ministro César Peluso e adotada pelo relator. E, portanto, proclamo... Presidente, apenas para preservar a coerência quanto ao voto que proferir. De início, entendo que a lei inconstitucional não gera efeitos. Muito embora hoje tenhamos aí a colocação de modular-se a declaração de inconstitucionalidade. Não estou aqui apagando simplesmente espaço de tempo já transcorrido quanto à eficácia da Constituição Federal e da própria lei do Estado. Apenas estou, embora em sede extraordinária, no julgamento de recurso extraordinário, né, afastando incidentes que possam ocorrer na execução do próprio julgado. Eu creio que o caso não é bem de modulação da declaração de inconstitucionalidade. O caso em si é de fixação de parâmetros para executar-se, sem um sacrifício demasiado para os demais municípios, o pronunciamento do Supremo. Na verdade, ministro Marco Aurélio, se a gente fosse transitar agora do julgamento para um seminário, certamente nós teríamos um grande debate, porque aqui a declaração de inconstitucionalidade é um exemplo de inconstitucionalidade inexequível. Só com esta decisão não se consegue obter uns centavos sequer de distribuição, né, pelos critérios... É um caso que a atuação legislativa é complementar da nossa decisão. O que eu quero deixar bem claro é que não sou um aliado de Vossa Excelência na sustentação da modulação. Eu só estou querendo deixar claro que aqui nós carecemos, como exemplo, da atividade legislativa, como já demonstrou o ministro Peluso no seu voto. Porque só com a declaração de inconstitucionalidade, também a municipalidade do Rio de Janeiro não conseguiria executar a sua pretensão, eventualmente, aqui reconhecida. A atividade legislativa é complementar dessa nossa decisão.
mas, portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso e declarou a inconstitucionalidade da norma impugnada nos termos do voto do relator. A gente faz o relatório disto. Vamos avançar. Ministro Joaquim Barbosa, pelo menos para o relatório, se for o caso, depois fazemos. Pelo menos para o relatório, se for o caso, depois fazemos. A medida cautelar em ação cautelar 1657. Requerente American Virginia Indústria de Comércio, Importação e Exportação de Tabacos. Requerido União. Senhor presidente, trata-se de ação cautelar ajuizada contra a União por American Virginia Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Limitada, visando a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário já admitido pelo Tribunal de Origem. Narra a requerente que a Secretaria da Receita Federal iniciou em 1º de setembro de 2005 processo fiscal de verificação das condições para manutenção de registro especial previsto no Decreto-Lei número 1593 de 1977, concedido em 1996. Tal registro especial é condição necessária para que se permita a fabricação de cigarros classificados em certo código da tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIPI, exceto TIPI. Nos termos do artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593, com a redação dada pela Lei número 9.822, o não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal é hipótese de cancelamento do registro especial. No curso do aludido processo fiscal, a Secretaria da Receita Federal concedeu à parte requerente o prazo de 10 dias para a regularização da situação fiscal da empresa, que compreendia, aspas, o recolhimento de todos os débitos existentes, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa. Fecha aspas. Diante daquele quadro, a requerente ajuizou medida cautelar preparatória para assegurar o seu direito ao livre exercício de atividade econômica lícita. Segundo entende, a Constituição de 1988 não permite que o Estado adote medidas que impliquem o embaraço ou a vedação do exercício profissional como instrumentos para coagir o sujeito passivo à observância das obrigações tributárias. Assim, o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593, seria uma sanção política que não foi recepcionada pela Constituição de 88. A medida cautelar foi concedida. Uma vez ajuizada a ação principal, sobreveio sentença favorável à requerente. A União apelou. Julgando o recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região houve por bem reformar a sentença. Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de Origem considerou válida a exigência de rigorosa regularidade fiscal imposta às empresas fabricantes de cigarro. Na linha adotada no acórdão, o Decreto-Lei 1593 foi recebido pela Constituição de 88, pois duas características da atividade da indústria tabagista, a magnitude da arrecadação e o impacto na saúde pública, justificariam a restrição. Em especial, como se lê na emenda, aspas, a arrecadação tributária decorrente da fabricação do tabaco é imprescindível para que possa arcar com os custos das doenças relacionadas ao consumo de cigarros. Fecha aspas. E eu transcrevo a longa ementa do acórdão da lavra do juiz convocado, doutor José Antônio Neiva, convocado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Deixo de ler porque é muito longa a decisão.
Desta decisão, foi interposto recurso de embargo de declaração em que se arguía a omissão quanto a 3 pontos. Primeiro, a aplicabilidade ao caso da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do RE 415.015, relator ministro Celso de Mello, decisão monocrática. Segundo, necessidade de menção expressa ao artigo 5º, inciso 54 da Constituição, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E terceiro, aplicabilidade do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, livre exercício profissional. Os embargos foram conhecidos e rejeitados pelo Tribunal Regional da 2ª Região. Do acórdão que reformou a sentença, afirmando a validade da cassação do registro especial, a requerente interpôs recurso extraordinário em que se alega violação do direito constitucional à liberdade de trabalho, de comércio e de indústria e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao perículo e mora, afirma a requerente que a medida, aspas, é por demais urgente, uma vez que, sem ela, estará a requerente extinta, ou seja, privada de exercer por ato ilegal, inconstitucional e abusivo a sua atividade econômica, bem como estará privada de disponibilidade de recursos financeiros para fazer face a ingentes compromissos, tais como pagamento de extensa folha de salários. A empresa teria 780 empregados diretos, de fornecedores e adimplemento de obrigações tributárias diversas, fecha aspas. Antes da interposição do recurso extraordinário, a requerente ajuizou medida cautelar perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, visando a atribuir efeito suspensivo. A medida liminar foi concedida pelo então vice-presidente daquela corte. Registro que a União interpôs agravo de instrumento contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao que se chamou recurso extraordinário futuro. Mencionado recurso foi distribuído à minha relatoria e encontra-se com vistas à Procuradoria-Geral da República. Durante o recesso, a presidência da Corte indeferiu o pedido ali deduzido para a concessão do efeito suspensivo. A União também veio aos autos desta medida cautelar para requerer o indeferimento da liminar pleiteada. Sustenta-se, em síntese, a ausência de plausibilidade das teses alegadas pela requerente, porquanto o Decreto-Lei 1593 é constitucional e, nesse sentido, juntou pareceres de autoria dos eminentes professores Tércio Sampaio Ferraz Júnior, José Afonso da Silva e Humberto Ávila, bem como entregue ao meu gabinete. Articula-se ainda que não há identidade de situações entre os precedentes invocados pela requerente e a hipótese discutida nos autos, pois a Corte ainda não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que permite o cancelamento do registro especial. Ademais, os demais precedentes firmados pela Corte examinaram relações entre contribuintes e Estados-membros da Federação, e não entre contribuintes e a União. A União ressalta ainda as seguintes circunstâncias, aspas, de fato, conforme amplamente noticiado nos autos principais, a parte contribuinte, ora em questão, possui, até o momento, 136 inscrições na dívida ativa da União, decorrente de sonegação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, do que resulta uma dívida total superior a R$1 bilhão. Não bastasse o montante devido, do que já se extrai a possível atuação anticoncorrencial, as atividades desenvolvidas pela empresa gravada foram pormenorizadas no relatório final da CPI da pirataria, que constatou, além do ínfimo recolhimento de IPI, da ordem de apenas 2% do total devido, o indício de práticas de sonegação fiscal, fraudes quanto a demonstrações financeiras e lavagem de dinheiro. Fecha aspas. Essa foi citação de trecho da peça da União Federal. Por fim, anote, senhor presidente, que recebi na última sexta-feira em meu gabinete
simultaneamente ambas as partes figurantes nesses autos. Eu submeto, portanto, ao colegiado o exame da medida liminar pleiteada. É o relatório. Acho que estamos adiantados, né? Vamos fazer a nossa breve suspensão e em seguida voltamos para dar continuidade ao julgamento. Está suspensa a sessão por 15 minutos.